Olá. Nos ataques pessoais e perseguições que eu tenho sofrido na universidade da qual eu sou professor, uma parte significativa vem da intolerância religiosa de dizer que não se pode ter um professor que é cristão e ainda mais pastor no departamento de artes. E aqui eu gostaria de dar uma resposta que considero importante, uma resposta mesmo dura a esta questão. Afinal, pode um cristão estar envolvido em um departamento de artes? Antes de começar, eu já vou lhe prevenir aqui. Na minha resposta, eu tentarei falar sobre algo que vai muito além da estética. Na realidade, eu gostaria de falar sobre a batalha pela sua alma, através da arte. Você já parou para pensar porque a arte moderna muitas vezes parece chocante e quase sempre ela é feia ou vazia de sentido? E por que do outro lado, a arte clássica, pensa em Bach, Michelangelo, nas catedrais, por que esta arte, a arte clássica, nos faz sentir algo transcendente? Isso não é uma questão de gosto. Isso é uma questão espiritual. Nós temos que entender que a arte, historicamente, foi um dom de Deus. Era entendida como um dom do divino. Durante séculos, no Ocidente, a função da arte não era apenas expressar o eu, era imitar a sabedoria divina. Grandes mestres do período renascentista, grandes mestres do Renascimento, como Da Vinci, como Rafael, eles, com esmero, usavam a sua técnica para tornar a presença de Deus tangível para nós. Eles sabiam que a verdadeira arte eleva a moralidade e harmoniza o coração humano. Edmund Burke chamava isso de imaginação moral. Através da arte, nós aprendemos a virtude e nós expandimos a nossa alma. Mas houve uma ruptura. Uma força entrou na história com o objetivo deliberado de cortar esta conexão entre o homem e Deus. Essa força é o comunismo e seus derivados ideológicos. Você sabe que Karl Marx, antes de ser o economista que é tão conhecido na universidade, ele era um poeta. E em seus poemas ele não falava de justiça social, ele falava de ódio a Deus, ódio contra Deus. No poema Oulanem e no poema cujo título pode ser traduzido por O Tocador de Violino, Marx escreveu que queria fazer um pacto com o príncipe das trevas. Como fazer um pacto com o príncipe das trevas? Aliás, literalmente ou explicitamente ele diz assim: eu desejo me vingar daquele que governa lá em cima. O objetivo do comunismo não é apenas político, é a destruição da humanidade. E para isso, quer cortar as raízes do homem com o próprio Deus. E para fazer isso, eles precisam destruir a arte. Mas você já se deu conta de como foi que eles fizeram isso? É aqui que entra em cena a escola de Frankfurt e os seus pensadores, entre os quais nós podemos destacar Adorno e Marcuse. Eles perceberam que a beleza na arte era um problema para eles. Para Adorno, a beleza era uma mentira burguesa que pacifica as pessoas. A nova arte que foi proposta pelos movimentos do comunismo ideológico, do marxismo ideológico, ela deveria ser feia, dissonante e chocante para promover a revolução. Foi assim que nós trocamos a harmonia de Bach pelo barulho, pelo ruído, pela atonalidade. Nós trocamos a beleza das madonas renascentistas por obras que celebram o grotesco e o profano. O objetivo é criar uma cultura do niilismo, uma cultura da desesperança, um vazio onde, como diz Michael Walsh, o palácio de prazer do demônio substitui a busca pelo sagrado. E isso nos traz aos dias de hoje. Você vê isso na chamada cultura do cancelamento. Não só contra pessoas, mas por que tanto atacam Shakespeare, para cujo entendimento você tem de entender as escrituras? Por que querem remover o ensino da música clássica? Ou querem remover o ensino da genuína história da arte ocidental? A resposta é porque essas obras são a prova de que existe uma ordem superior. Elas nos lembram de onde viemos. Ao atacar o cânone ocidental como racista, opressivo, o objetivo, na realidade, é nos deixar órfãos. Eles querem substituir a admiração que nós naturalmente temos pela criação divina por uma espécie de ressentimento político. Querem que você olhe para uma catedral e não veja a glória de Deus ali, mas passe a ver uma espécie de opressão. Mas existe um caminho de volta. A arte, ela tem o poder de retificar o coração humano. Mas, para restaurar a cultura, nós precisamos rejeitar o culto ao feio. Precisamos ter a coragem de dizer que a beleza é sim objetiva. Que a arte deve nos elevar e não nos arrastar para a lama. A nossa civilização depende das coisas permanentes. E a arte é uma das chaves para acessá-las. Não deixe que roubem sua herança. Aprecie o belo. Busque o verdadeiro e lembre-se, a verdadeira arte é e sempre será um reflexo do divino, um reflexo de Deus. Por isso, o problema não é ter um cristão, um pastor, em um departamento de artes de uma universidade federal. O problema maior
é que precisamos de muito mais professores que olhem para Deus, entendam que nele é que há a verdadeira fonte da beleza. Que Deus abençoe todos os artistas, que Deus abençoe a produção intelectual na arte e que mais e mais cristãos possam se envolver na bela tarefa que é produzir artisticamente. Deus, quando cria o mar, ele não olha para o mar e diz, isso é belo. As escrituras nos ensinam que ele olha para o mar e diz, isso é bom. É porque o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro, o elemento estético, o elemento ético e o elemento metafísico são absolutamente indistinguíveis da perspectiva de Deus. E é este tipo de arte que faz com que elevemos a nossa alma, a arte que genuinamente expressa o que é bom, belo e verdadeiro. E para isso temos de fugir da arte que é feita hoje, que é a arte que é feia, má e falsa. Fiquem na percepção e na convicção de que o trabalho artístico ele é, por natureza, uma expressão de culto a Deus. Um grande abraço e até a outra oportunidade. Fique com o Senhor Jesus Cristo em seu coração.